Olá, amigos do canal Mazamundi, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Pessoal, viemos para mais uma aula das expedições geográficas. Esta é a aula de número 28 e nós estávamos estudando os paralelos e o território brasileiro. E eu fiquei de mostrar isso para vocês com um mapa. Primeiro, nós vamos observar os principais paralelos do mundo e sempre ressaltar a posição do território brasileiro em relação a eles no mapa mundi. Depois, ainda hoje, nós mostraremos estes paralelos, os dois grandes paralelos que cruzam o território brasileiro no mapa do Brasil. Posteriormente, nós mostraremos os 4 estados da região norte, um a um, que são cortados pela linha do Equador, e os 3 estados, um da região centro-oeste, um da região sudeste e outro da região sul, também um a um nos mapas de cada um dos estados. Portanto, serão 7 estados, 4 para a linha do Equador, 3 para o Trópico de Capricórnio. Bem, gente, vamos observar então o nosso querido mapa mundi, o mapa da Terra, e observem esta linha que divide a Terra ao meio, onde a Terra tem a sua maior largura, o seu maior tamanho. Esta é a linha do Equador. E como nós podemos notar, ela cruza o norte do território brasileiro. Observem, dando ao território brasileiro 7% de sua superfície acima da linha do Equador no mapa, ou seja, por definição, hemisfério norte, e a maioria do território brasileiro, 93%, abaixo da linha do Equador, por definição, no mapa hemisfério sul. Bem, gente, além da linha do Equador, que cruza o norte do Brasil por 4 estados, o Amazonas, Roraima, Pará e o Amapá, especialmente o norte do estado do Amazonas, o sul do estado de Roraima, o norte do estado do Pará e o sul do estado do Amapá, inclusive dividindo a sua capital, Macapá. É óbvio que esta linha, a linha do Equador, é bastante importante. Porém, nós não temos somente a linha do Equador. Temos também o Trópico de Capricórnio. Isto mesmo, gente. Lembrando que o Trópico de Capricórnio, que cruza o Brasil na sua porção meridional, ele tem uma latitude que no hemisfério norte também é cortado por um trópico chamado de Trópico de Câncer e que eu estou aqui demonstrando. Trópico de Câncer que cruza o arquipélago do Havaí, que pertence aos Estados Unidos, o centro do território mexicano, norte do território cubano, o Saara, o maior deserto do mundo, por exemplo, no sul da Argélia, no sul do Egito. No Oriente Médio, o destaque vai para a Arábia Saudita, o centro do país. O destaque na Ásia de monções vai para a Índia, centro também do país. E no caso da China, ele cruza o extremo sul do país. Entre os 2 trópicos, o de Câncer ao norte e o de Capricórnio ao sul, nós temos a zona mais quente da Terra, onde o Sol, a intensidade da luz solar, atua com maior força, com maior intensidade. É a zona intertropical, também chamada de zona tórrida. O Brasil é atravessado pelo Trópico de Capricórnio, portanto, o limite teórico da zona intertropical, dando ao país 92% do seu território na zona intertropical. Entre outros fatores, é por isso que o Brasil tem um clima predominantemente quente e úmido,
enquanto apenas 8% está na zona temperada do sul, que se localiza entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, que cruza a Antártida no seu extremo norte, praticamente em seu litoral. Pois bem, amigos, o Trópico de Capricórnio atravessa o Brasil por 3 estados, também 3 regiões: Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste, o Paraná, na região sul, e o estado de São Paulo, na região sudeste. Especificamente, o sul do Mato Grosso do Sul, na altura da importante cidade sul-mato-grossense de Dourados, o norte do Paraná, com destaque para as proximidades da cidade de Londrina, um grande centro regional, e no centro-sul do estado de São Paulo, destaque para a Grande São Paulo. Ora, gente, nós acabamos falando de 4 paralelos: a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Antártico. Porém, nós temos espelhado, portanto, no hemisfério norte, na mesma latitude, o Círculo Polar Ártico, que atravessa o norte do Alasca, que pertence aos Estados Unidos, o norte do Canadá, o sul da Groenlândia, que é uma possessão dinamarquesa, o extremo norte da Islândia, a Península Escandinava e o extremo norte russo, região que na parte asiática é chamada de Sibéria. Pois bem, pessoal, esta foi a primeira parte da aula, onde nós enxergamos com destaque os paralelos que atravessam o território brasileiro, destaque para a linha do Equador e Trópico de Capricórnio. No entanto, como eu disse, nesta segunda parte, nós veremos estas linhas imaginárias atravessando o território brasileiro em destaque ainda maior, já que nós observaremos isto no mapa do Brasil. Bem, gente, vamos a ele então. Observem no extremo norte brasileiro a linha do Equador. Como dissemos, como ela corta o extremo norte do Brasil, apenas 7% do território brasileiro está no hemisfério norte, enquanto a maioria, 93%, está no hemisfério sul. Destacando que a linha do Equador cruza o extremo norte do estado do Amazonas, o extremo sul de Roraima, o norte do Pará e o sul do estado do Amapá, cortando a sua capital, Macapá. Já o Trópico de Capricórnio, que atravessa o norte do Chile, o norte da Argentina e o centro-norte do Paraguai, ele vai atravessar o sul do Mato Grosso do Sul, as imediações de Dourados, Mato Grosso do Sul, que pertence à região centro-oeste, vai atravessar o norte do Paraná, com destaque para os municípios de Maringá e Londrina, lembrando que o Paraná pertence à região sul, e o o centro-sul do estado de São Paulo, com destaque para o município de São Paulo. Lembrando que São Paulo pertence à região sudeste. Lembrando mais uma vez que o Trópico de Capricórnio separa 2 zonas climáticas. Ao norte dele, nós temos a zona intertropical. 92% do território brasileiro está na zona mais quente da Terra. Enquanto ao sul do mesmo, 8%, com os estados em destaque do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nós temos a zona temperada sul, que para o Brasil torna a região sul a área mais fria, com o inverno mais rigoroso do país. É isso, pessoal. Com esta segunda parte, analisando os 2 paralelos notáveis, ou principais, ou de referências, que cortam o território brasileiro, nós ficamos por aqui.
Lembrando que na próxima aula nós veremos isso no zoom, ou seja, estado por estado. Os 4 da linha do Equador e os 3 do Trópico de Capricórnio. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom.